Se alguém perguntasse para você qual é o tema desse salmo, o que você diria? Coloque as engrenagens para pensar. Sobre o que esse salmo está dizendo? No começo ele fala de não andar, não se deter, não se assentar, porque esse homem, da primeira parte do salmo, ele é um bem-aventurado, e depois ele fala do ímpio e fala do caminho do ímpio. Então, se você for resumir sobre o que esse texto está falando, na verdade ele está falando de dois caminhos. Ele está falando do caminho do justo e está falando do caminho do ímpio. São dois caminhos, são duas estradas, são dois pontos que podem estar juntos no início, mas que vão em direção absolutamente opostas. E você precisa imaginar que toda criança que crescia naquela cultura, no meio do povo de Israel, eles também, assim como os nossos filhos, eles aprendiam cânticos. E de onde é que eles tiravam os cânticos que eles aprendiam? Do livro dos Salmos. Os Salmos eram o inário daquele povo. E qual era o primeiro salmo que as crianças aprendiam a cantar na escola da sinagoga sabática? Qual que vocês imaginam? Salmo 23? Não. A gente gosta do Salmo 23 e a gente começa decorando o Salmo 23. Eu estou tentando entender, a maioria de vocês aqui, quando era criança na igreja, decorou o Salmo 23 primeiro. Mas o normal e o natural era você decorar o primeiro, não é? É igual a primeira pergunta do catecismo. Todo crente presbiteriano sabe a primeira pergunta do catecismo e a resposta, não sabe? Qual é o fim principal, supremo? Não sabe? E a primeira, mas só sabe a primeira também, né? Tem esse detalhe importante. Qual que é a segunda mesmo? Pastor, está precisando ensinar catecismo, viu? A gente só sabe a primeira também. E eles sabiam o Salmo primeiro. E se tem alguém na história que sabia o primeiro e sabia todos os outros, é alguém que você já ouviu falar muitas vezes, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, quando ele era criança, pequena, e ia na sinagoga junto com seus pais, e em casa, eles cantavam o Salmo primeiro, que dizia: bem-aventurado o homem que... e todas essas coisas que nós já lemos, não é verdade? Ora, se você for observar nos discursos, nos sermões, nas palavras de Jesus ao longo do Novo Testamento, você vai observar que Jesus várias vezes fala sobre esse Salmo. Ele dizia o seguinte: olha, entrem pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. De onde é que Jesus tira essa ideia? De onde ele tira esse conceito? Lá do Salmo que ele aprendeu quando ele era criança na sinagoga, que falava desse caminho estreito. E ele diz: são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E se você observar, a primeira parte do Salmo fala exatamente desse caminho estreito, o caminho estreito que é o caminho do bem-aventurado, que é o caminho do justo, que é oposto ao caminho do ímpio, é um caminho de negação, não é isso? Se você olhar para o comecinho do texto, ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta, é um caminho estreito. Jesus estava falando do Salmo primeiro, quando ele falou desse homem que é bem-aventurado. Ora, o que é um bem-aventurado? Eu acho que a gente não anda por aí usando essa palavra mais hoje em dia, né? Você já ouviu alguém chamar: oh, bem-aventurado, como vai você? Não é? Eu não me lembro de ter ouvido, a não ser pastores que gostam de usar linguagem rebuscada. Mas o bem-aventurado, algumas traduções mais modernas traduzem como feliz, como alegre, não faz jus à palavra. O bem-aventurado na Bíblia, que também é uma linguagem que Jesus vai usar o tempo inteiro, por exemplo, no Sermão do Monte, quando você abre o Sermão do Monte, Jesus começa a pregar o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, qual a expressão que ele usa?
bem-aventurado. E ele vai usar quantas vezes? Ele vai usar várias vezes a palavra bem-aventurado. Afinal de contas, quem é esse bem-aventurado? Quem é esse indivíduo? O bem-aventurado, segundo a Bíblia, é o homem que recebeu a paz e o sorriso de Deus. É o homem que recebeu o shalom de Deus. O que é receber o shalom de Deus? O que é receber o sorriso de Deus? O que é receber essa paz de Deus? Ora, esse homem que recebe o shalom, a paz de Deus, é aquele homem que consegue viver não em inimizade com Deus. O homem que vive em pecado, ele vive em inimizade com Deus. Então ele precisa viver em paz, e quando ele vive em paz, Deus olha do céu e sorri para ele. Já ouviram a bênção de Arão? É a bênção que eu uso todos os domingos lá na igreja. E diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e ele tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê paz. Esse homem que recebe a paz de Deus, que Deus diz para ele assim, não sou seu inimigo, esse cara é bem-aventurado, ele vive bem, ele deita no seu travesseiro de noite e sabe que a paz de Deus está sobre ele, ele sabe que o sorriso de Deus está sobre a vida dele, ele sabe que recebeu a misericórdia de Deus, e porque ele é um bem-aventurado, então agora ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque eu fui feito um bem-aventurado, porque Deus me deu a paz dele, porque Deus sorriu para mim, porque Deus não virou o rosto de mim. Essa é outra expressão que aparece na Bíblia. Deus vira o rosto daqueles que ele não aprova. E essa pessoa não vive em paz, essa pessoa não tem bem-aventurança. É interessante que a bem-aventurança, ela independe das circunstâncias da vida, independe de eu estar vivendo um bom momento ou um mau momento, independe de eu ter emprego ou não ter emprego, independe de qualquer coisa, depende somente do sorriso de Deus, porque eu preciso, como pessoa, como homem, eu preciso da aprovação de Deus. O mundo inteiro pode não me aprovar, a sociedade inteira pode não me aprovar, mas eu tenho a paz de Deus, porque Deus na sua misericórdia me aprova, e porque Deus me aprova, eu aprendo a fugir dessas coisas que são afeitas às pessoas que não recebem a paz de Deus. Quem são essas pessoas? Os ímpios e o seu conselho, os pecadores e o seu caminho, e a própria roda dos escarnecedores. Então, queridos, o crente, ele evita todas essas coisas, porque ele não gosta de se associar com nenhuma delas, porque todas essas coisas fazem com que Deus vire o seu rosto e não nos dê a sua paz. Eu costumo dizer que crente não se assenta na roda dos escarnecedores. Eles formam a sua própria. Não é verdade? É ou não é? A gente diz, não, eu não me assento com esse pessoal aí na rua que fala... Não. Mas quando acaba o culto e a gente vai ali para esses cantinhos escuros assim, né? A gente gosta de fazer coisas que Deus não aprova. A gente quebra os mandamentos de Deus. A gente quebra o 9º mandamento falando aquilo que não é verdade a respeito do próximo. A gente quebra os outros mandamentos reclamando da vida. A gente não se satisfaz com as coisas do Senhor e a gente alimenta no coração coisas que Deus não aprova. Lembra que eu falei no comecinho? Que a gente tem que ter cuidado como igreja, porque dentro da própria igreja nós podemos fomentar essas coisas que Deus não nos chamou para viver. Nós precisamos ser cuidadosos com as nossas palavras, nós precisamos ser cuidadosos com a nossa língua.
Deus não aprova crentes falando mal uns dos outros. Deus não aprova os crentes julgando uns aos outros de maneira indigna da forma como nós deveríamos tratá-los. Então, o primeiro caminho, o caminho da bem-aventurança, é um caminho de negação. E nós precisamos, ao longo da nossa vida, negar muitas coisas que o nosso coração nos inclina a fazer e que são pecaminosas. Porque nós somos bem-aventurados. Nós já temos o Shalom de Deus.